Agora chegou o momento do nosso plantão médico. Se você tem dúvida, aproveita para mandar sua dúvida. Aproveita que a doutora está aqui. 123104-1212, hashtag #EuNaTV. É provável que você já tenha ouvido falar que alguém usa uma bolsa coletora. Segundo dados levantados pelo Ministério da Saúde, no Brasil, estima-se que 400 mil pessoas usam a bolsa de ostomia. Embora ainda seja uma condição cercada de desconhecimentos, a ostomia vem aos poucos deixando de ser tabu, pelo fato de que algumas celebridades, como Luciano Zafir, Preta Gil, passaram a compartilhar com o público as suas experiências com o uso da bolsa coletora. Hoje no Santa Receita, a gente recebe a médica coloproctologista doutora Aline Seleghini, que vai falar pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez, estava com saudades? Eu também estava, muito obrigada. Beijo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, quando a gente fala da bolsinha, né? Eu acho que a primeira coisa que vem é um certo tabu e um certo preconceito, não é? Você sente isso ainda, mesmo com tantas informações, ainda tem muito? Com certeza, infelizmente, mas eu acho que é justamente essa questão do desconhecido, né? As pessoas não conhecem, não sabem como tudo funciona e acho que justamente esse papel das celebridades está sendo muito importante, levar conhecimento para que a gente quebre esses tabus. Com certeza. Quando a gente fala da bolsa, o que a gente está falando, doutora? Existem tipos? O que ela é? Exatamente. Então, o estoma do grego significa boca, né? Então, qualquer derivação de um órgão nosso, até a pele, é um estoma. Então, nós falamos muito mais da colostomia, da ileostomia, que são as bolsas do intestino. Mas podemos ter uma traqueostomia, que é a da traqueia, podemos ter uma esofagostomia, do esôfago, uma gastrostomia, do estômago e assim sucessivamente. Então, na verdade, acaba sendo de uma maneira geral, nós falamos muito mais da do intestino, mas existem todas essas outras formas. E quando a gente fala da bolsinha do estômago, a gente também pode estar falando do rim, por exemplo? Exatamente. Então, nós podemos ter uma nefrostomia, uma urostomia, uma cistostomia, que justamente também derivam, então fazem com que a urina não saia pela uretra, que é onde deveria sair, então ela sai por esse outro conduto, por esse orifício artificial que foi realizado cirurgicamente. E doutora, existe, por exemplo, doenças pré-existentes que elas necessitariam, caso faz uma cirurgia, por exemplo, se isso é para sempre ou não, como que funciona? Então, assim, tudo vai depender do órgão que nós estamos conversando e falando, mas propriamente dito do intestino. Toda vez que nós manipulamos o intestino, nós temos o risco de ter um estoma, tá? Em qualquer cirurgia. Lógico que algumas vão aumentar ou não esse risco. Então, por exemplo, uma cirurgia realizada numa situação de urgência, um quadro de diverticulite aguda operado na urgência, em que eu tenho risco de contaminação da barriga, então, que eu tenho risco de ter pus dentro da barriga, que eu tenho risco de ter fezes dentro da barriga, há um risco maior de precisar de um estoma. Ou, por exemplo, um paciente que vai operar de um câncer de intestino, um câncer mais no finalzinho, que precisou de radioterapia antes do procedimento, há um risco maior dele precisar desse estoma, né? E em algumas situações nós já conversamos com o paciente, porque de antemão nós sabemos que ele vai precisar. Então, em algumas situações nós sabemos que ele vai precisar de um estoma definitivo. Então, olha, nós vamos realizar o procedimento e, de forma definitiva, nós não vamos pensar numa reversão nessa situação. Então, tudo vai depender da doença base. Então, da condição que levou ao procedimento cirúrgico e a condição intraoperatória. Então, na hora da cirurgia. Isso é algo que eu sempre comento com os pacientes. A minha ideia nunca é fazer, mas pode ser que seja necessário. Entendi. Entendeu? E aí é necessário você já estar avisado. Olha, pode ser que você use de forma definitiva, pode ser que não. Exatamente. Depende de como vai ocorrer a cirurgia, por exemplo. Exatamente. Nós vamos definir se vai ser definitivo em algumas situações, principalmente nessas de urgência, depois de cerca de 3 a 6 meses e principalmente se a condição base estiver resolvida. Então, por exemplo, um paciente com uma doença inflamatória intestinal, que eu vou precisar de algumas medicações para melhorar o sistema imunológico dele, então esse paciente primeiro eu vou resolver a doença inflamatória, eu vou diminuir essa inflamação e depois eu vou pensar numa reconstrução. Ou um paciente com tumor que talvez tenha indicação de quimioterapia,
primeiro eu vou terminar o ciclo de quimioterapia, muito provavelmente, ou eu vou organizar tudo isso com um oncologista para avaliar o melhor momento e aí pensar na reversão, no fechamento desse estoma, entendeu? Eu acho que o que todo mundo está querendo saber, além disso, é como funciona. Vamos ali na bancada para mostrar como é que a gente cuida, como que limpa, né? O que ela faz, porque eu acho que a pior ignorância, no sentido de não saber, de não ter informação, é sobre isso, né, doutora? Exatamente. O que nós temos aqui? Então, eu trouxe aqui uma forma de elucidar e de mostrar para vocês como que funciona. Então, qual é a ideia? Então, quando a gente tem um estoma, a gente pensa previamente ao procedimento, a gente avalia com o paciente onde a gente vai confeccionar esse estoma. Por quê? É importante eu pensar, por exemplo, é uma pessoa que usa o cinto da calça mais alto, mais baixo, justamente para que ele não fique na linha onde ele vai ser confeccionado. Imagina, eu vou ter que mudar a altura do meu cinto, por exemplo, né? Então, a ideia é essa. E aí, o paciente fica com um estoma na região abdominal. Existem vários tipos de estoma. Por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui é um estoma terminal. Então, ele tem uma boquinha só, tá? Por exemplo, esse outro estoma, ele tem 2 boquinhas. Então, é um estoma em 2 bocas, né? Em algumas situações, ele pode ficar um pouquinho prolapsado, um pouquinho para fora, que é essa situação aqui. Então, ele fica um pouquinho maior na parede abdominal, né? E é possível visualizar isso? Sim, nós visualizamos. E o que é importante, a pessoa não sente dor por ter o estoma, né? Esse é um ponto muito fundamental que as pessoas entendam. Nós não temos dor, né? Lógico que alguns cuidados são necessários, então isso é muito importante. E isso diz respeito às bolsinhas. Eu trouxe até algumas aqui, então, por exemplo, qual é a ideia? O estoma está na parede abdominal e aí a gente vai acoplar a bolsinha nessa região. Existem bolsinhas que ocluem, então que a gente não consegue ver o conteúdo. Existem bolsinhas transparentes, né? E como que funciona? A ideia é que a gente utilize essa bolsinha, então, em volta do estoma, né? Eu tenho o estoma aqui, vou pegar uma transparente para ficar melhor. Eu tenho o estoma e aí a bolsinha fica em volta do estoma. Em volta dele. Exato. E esse é um cuidado muito importante. Por quê? O paciente que tem o estoma, quando ele vai preparar a região, é importante que a gente previna quadros de dermatite, de irritação da pele. É isso que vai gerar dor no paciente. Então, as bolsinhas, elas têm uma área de corte, que a gente vai avaliar exatamente qual o tamanho do estoma, com o tamanho da bolsinha, para ela ficar bem rente. Porque ela ficando rente, ela evita que o conteúdo caia na pele e irrite a pele. Exato. Então, assim, o paciente não precisa ficar trocando todos os dias a bolsinha. Troca de quanto em quanto tempo, doutora? Isso vai variar. Algumas bolsas que são fixas na pele, a gente faz a limpeza pela região inferior, então abre aqui o saquinho e faz essa limpeza. E essa acaba durando um pouquinho menos porque tem a parte da cola, então 2 a 3 dias. Existem outras como essa daqui, que a gente acopla o dispositivo na pele e aí ele tem uma outra válvula aqui que ele vai prender aqui, ele faz um clipe. Então a gente consegue soltar, limpar a bolsa, né? E continuar usando o mesmo coletor sem precisar de várias trocas. E aí, doutora, por exemplo, eu tô com problema de intestino, tô usando a bolsinha. Como sai as fezes, doutora? Sai como? Sai mais líquido, sai mais pastoso? Isso vai depender da região em que for feito. Então, quanto mais próximo do nosso estômago, o conteúdo é mais líquido. Então, ele sendo mais líquido, a gente vai ter um conteúdo realmente um pouquinho mais líquido na bolsinha. E até para isso, a gente tem alguns produtos, como esse que eu trouxe. Sabe aqueles sachêzinhos que a gente deixa às vezes na gaveta para tirar a umidade? Enfim, funciona da mesma forma. Você deixa dentro da bolsinha e o conteúdo que é muito líquido acaba ficando um pouquinho mais pastoso, justamente para facilitar nessa questão das trocas, entendeu? Em algumas situações a gente orienta uma alimentação um pouquinho diferenciada com alimentos mais constipantes, mas não é algo obrigatório porque o organismo tem a capacidade de se adaptar, né? Agora, se for mais terminal, aí a gente tem fezes mais formadas, como se fossem as fezes mesmo que a gente eliminaria pelo ânus. E não dói?
Não dói. E aí Não você tem dor. faz a limpeza, você faz o descarte, por exemplo, né? Tem algum limite, por exemplo, se chegar até aqui, você já tem que tirar, por exemplo, não? O que a gente orienta é manter até no máximo 2/3 da bolsinha com o conteúdo, porque senão fica com muito peso e aí pode descolar, né? Doer também, pesar. Mas justamente por ela ficar fechada, a gente não tem odor, né? Então, um dos medos do paciente, principalmente no começo, é falar, nossa, será que eu tô com um cheiro ruim? Será que as pessoas estão sentindo? Mas não, ela fica fechada, né? A gente tem, por exemplo, essa daqui, ela tem um velcrozinho. Então, a gente fecha a bolsinha e ela fica acoplada, né? Essa outra, por exemplo, ela tem esse clipezinho. Então, a gente deixa a bolsinha fechada e até para quem, por exemplo, tem esse receio, existem produtos que a gente consegue utilizar, aplicar justamente para diminuir esse odor. Então, a gente consegue melhorar essa isso, questão, né? porque muitas vezes isso impacta no nosso psicológico, no nosso emocional. A ideia é que seja o mais próximo de uma vida normal. O paciente que tem estoma, ele pode ir na piscina, ele pode ir no mar, ele pode ir na praia, sem problema nenhum. A gente tem até alguns dispositivos que a gente consegue ocluir por um período a bolsinha, justamente para não ter saída do conteúdo e a pessoa conseguir nadar, enfim, realizar todas as suas atividades. Normalmente. Eu tenho uma paciente que ela é triatleta. Então, assim, realmente a gente consegue, sim, ter uma qualidade de vida mais próximo do que a gente considera normal, porque, né, quem disse que necessariamente o que é normal, né? Então, assim, isso é muito importante, né? A gente, quem tem estoma pode engravidar. Então, assim, esse também é outro ponto. Lógico que desde que a sua doença de base, né, esteja controlada, mas o estoma não é uma contraindicação para gestação, para relação sexual, enfim. É para ter a vida mais próximo do normal mesmo. A gente tem até uma foto aqui, acho que é da Preta, né? Que ela tava de biquíni e ela tava ali mostrando, ó, eu uso, né? E tá tudo bem. O Luciano também tá ali, que daí você põe a blusa por cima, as pessoas nem vão perceber. Exatamente. E é bem o que a doutora falou, vá à praia, você pode fazer o que você quiser. Para não dar dermatite, doutora, para não inflamar, porque a gente sabe que a gente tá falando, né, de coisas que já inflamaram dentro da barriga, então isso pode acontecer. É só o cuidado da higiene? É o principal? É o principal. Então, a questão da limpeza. Existem produtos também para ajudar na retirada da cola. Então, justamente para não machucar. Pra não machucar, né? Exato. Produtos que protegem a pele. Então, até esses que eu trouxe em formato de spray, sachê, justamente para a pessoa conseguir levar na bolsa, entendeu? E aí você, realmente a pele fica com uma textura de proteção. Você sente, parece aquelas até de bebê, do lencinho umedecido. Sei. Então, justamente porque a ideia é limpar a região, passar os produtos de proteção, acoplar a bolsa o mais próximo possível do estômago, como eu comentei. E lembrar, a gente vai ficar em pé, então eu preciso acoplar a bolsa sim. Né? Porque senão, se eu coloco a bolsa de lado, ela vai ficar de lado e aí vai ficar o peso e vai ficar machucando a pele, né? Então, esse também é um ponto importante, a forma como a gente acopla. Então, é importante a gente ter um espelho, justamente para a pessoa conseguir trocar, né? E, embora a maior parte dos lugares não tenha banheiros para ajudar e para a pessoa conseguir realizar as trocas, a priori, por lei, cinemas, espaços públicos deveriam ter uma privada mais alta, justamente para o paciente conseguir limpar, realizar toda a higiene, com ducha, enfim. Infelizmente não é o que a gente tem, mas por lei, todos os lugares públicos deveriam ter um local justamente para limpeza do estômago de maneira adequada. E por lei também ele tem direitos, né? Por exemplo, filas em bancos, tudo, né, doutora? Exatamente. Então, pacientes que têm o estoma definitivo, também por lei, eles são considerados deficientes, então eles se enquadram dentro de todos os outros processos. Então, filas, shows, até a questão dos carros com valor diferenciado, FGTS. Então, sim, o paciente tem. E por lei, nós temos uma portaria que o SUS também tem obrigação de fornecer todo o material, assim como toda a equipe, né, para auxiliar nesse processo. Então, nós temos enfermeiros que são especializados no cuidado com os estomas, cuidados com as feridas, porque esse direcionamento é muito importante já
desde o momento da alta do paciente. Não adianta eu esperar a dermatite acontecer, vai me demorar, vai trazer muito mais prejuízo e uma demora muito maior para eu conseguir reverter, para eu conseguir melhorar toda essa pele, né? Então, regenerar tudo isso. Então, a prevenção é o mais importante. Esse cuidado tem que ser, na verdade, até, como a gente comentou, antes do procedimento, né? Então, com o cinto, explicando como vai ser, posicionando, né? Isso é muito importante. Doutora, o SUS pode estar fornecendo isso. Se for para a pessoa comprar isso, é caro? Olha, os produtos, assim, as bolsinhas eu não consigo te falar precisamente os valores, né? Mas normalmente eles vendem em kitzinhos com 10 a 15 bolsinhas, mas os planos de saúde também auxiliam nesse processo, isso é muito importante, né? Os produtos em torno de R$100 mais ou menos, mas eles têm uma duração por um período maior. Legal. Né? Então, assim, lógico, é caro, muitas vezes pesa no orçamento, mas é um investimento pensando em redução das complicações. E na qualidade, né, de vida, Exatamente. Porque já é algo diferente que você não espera, né? Exato. Então você já está reaprendendo a cuidar do seu corpo, porque Exato. a gente vê tudo tão natural e é por isso que quando a gente fala, né, com a Covid a gente ficou pensando na respiração. Né? Nós não agradecemos por respirar bem. E quando a gente tem alguma doença assim, poxa, meu intestino eu poderia ter melhorado tal coisa para não chegar até esse ponto, Sim. enfim. Mas se acontece, é pro seu bem-estar. Então, né, é nada melhor do que a gente saber cuidar disso mesmo. E é bem Exato. leve, né, doutora? Eu queria até sentir que ele não tem peso, ele é muito fininho. Sim, muito fininho e até a parte de acoplar, né? Então, por exemplo, essa daqui... a gente consegue, tem o estômago, a gente consegue como uma massinha, ó, ela é ir moldando, confortável, exato. Então, não sei se em casa vocês conseguem ver, mas a gente consegue moldar justamente no estômago, né? Então, a ideia é justamente que o estômago fique aqui e a gente consiga ir moldando para ela ficar o mais próxima possível. Bem rente possível. Né? Exato. Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu acho que quem está em casa ficou repensando muito, né? Sim. Sobre tudo que já imaginou quando viu alguém necessitando disso. E é lembrar que a gente precisa ter respeito, ter conhecimento, porque quando a gente tem conhecimento, a gente tem que ter respeito em qualquer situação, tá? Até quando a gente não tem o conhecimento. Exatamente. Mas quando a gente tem um conhecimento, a gente também deve espalhar isso para outras pessoas que de repente ainda não perceberam. Exato. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Volte mais vezes, por favor. Com certeza, estava com saudade. Eu também estava. Você de casa aproveita para seguir a doutora, @doutora.aline_seleghini. Tá aparecendo aí para você, que é o Instagram. E o telefone é o 11 95653 5931. Beijo pra mamãe. Obrigada. Hoje ela tá aqui. Ela tá? Ah, que bonitinha. Minha gente, é isso. É se cuidar, né? Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Nós temos um templo, que é o nosso corpo, que Deus nos deu, então a gente tenta cuidar o máximo que a gente pode, viu?